Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite para quem está chegando. Hoje, falar novamente, mais um pouquinho aí com o público feminino. Hoje é o meu maior público, então por isso que eu resolvi falar com vocês hoje. Quero falar boa noite, tudo bem? Quem estiver entrando e puder me dar um ok aí da imagem, do som, eu agradeço. Então vamos falar hoje sobre suplementação para mulheres. Boa noite. Boa noite. Então vamos começar a falar sobre esse tema, né? O que você precisa saber sobre esse assunto? Então, para começar, vou falar aqui para vocês um pouquinho. Obrigada. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre as queixas, como que as mulheres chegam aqui no consultório, né? Quais as queixas que elas trazem para a consulta e que muitas vezes eu resolvo sim com o uso dessa suplementação. Então, quais as queixas, né, que chegam por aqui? Débora, quero melhorar minha libido. Débora, eu não aguento mais essa TPM, nem eu e quem convive comigo também não aguenta mais. Nossa, Débora, mas essa insônia tá me matando. Vixe, depois que eu cheguei na menopausa, os fogachos, a irritabilidade. Nossa, eu não tô aguentando mais. Então, olha, tem diversas queixas, né? Dores. Então, essas questões, as queixas, nós podemos sim resolver com suplementação. Muitas vezes nós não precisamos tomar uma medicação mais forte, mas para isso precisamos observar o que cada mulher precisa, além de avaliar muito bem os exames que essas mulheres fazem, né? Que tipo de exame, né? O que nós podemos ver, o que eu vejo nesses exames. Então vamos pensar aqui na mulher, né? O que tem, o que acontece diferente no corpo? A questão da menstruação. Então, muitas mulheres que chegam por aqui, elas têm anemia e nem sabem. Às vezes elas chegam, tô com uma fraqueza, tô com mal-estar, o que será que é? Na hora que faz o exame tem anemia, porque a mulher menstrua. Então, imagina você ter esse sangramento todo mês. O que isso pode causar para o seu organismo? O nosso corpo é preparado para isso? É. Mas às vezes tem outras coisas acontecendo e que podem se influenciar para que isso aconteça. Outras coisas que eu vejo também nos exames, né, de muitas mulheres, resistência à insulina. Nossa, demais. Pacientes pré-diabetes, né, diabetes já. Vamos até falar um pouquinho aqui sobre isso. É a diabetes, né, tipo 2, essa adquirida. Muitas vezes as pessoas já chegam aqui, já não tem mais o que fazer. E agora, né, já tô com essa diabetes mesmo, já tá instalado, não tem como curar. Deixa eu te contar uma coisa. Sabia que tem? Sabia que se você mudar os seus hábitos, principalmente os hábitos, vamos começar por eles. E depois também nós podemos fazer uso de suplementação ou outras medicações que também podem ser indicadas pelos médicos de vocês, que podem influenciar nesse processo e pode te tirar desse quadro. Olha que notícia maravilhosa. Eu sei que quando nós pensamos em mudanças de hábitos, muita gente pensa que é impossível. Mas é tão difícil, eu vou ter que mudar minha vida. Às vezes as pessoas pensam que hábitos saudáveis têm a ver com você não ser feliz. Não, eu prefiro comer do que não ser feliz, né? Claro que não tem nada a ver com isso. São crenças, são hábitos que você veio tomando ao longo da sua vida aí como uma verdade, mas que nós podemos sim modificar. Outra coisa que aparece também, muitas mulheres, né, com SOP. Vocês conhecem a SOP? A síndrome dos ovários policísticos, né? Então essa também, e olha uma coisa, sempre que a mulher chega aqui com síndrome do ovário policístico, tem, né, já que investigar a resistência insulínica, porque é quase 100% dessas mulheres aí pode investigar que tem essa resistência à insulina também associada. Não é todo mundo que tem resistência à insulina que vai ter a SOP, mas quem tem a SOP pode investigar que provavelmente o seu corpo vai dar esse sinal aí que precisa sim de atenção. Outra coisa muito comum aqui que eu esqueci de falar, gente, é a questão de vontade de comer doce. Como eu passo suplementação para as pessoas diminuírem essa vontade de comer doce, né? Essa ansiedade, a compulsão alimentar. Então também aparece muito por aqui. E o que a gente precisa, o que eu faço quando as mulheres me procuram para esse tipo de atendimento? Primeiro, quem já passou aí, não sei se alguém que está aqui na live já passou por esse atendimento, então
as mulheres passam por todos os pacientes, né? Respondem um questionário muito completo. Porque neste questionário eu preciso entender como que é a sua vida, como que é a vida da sua família, como que é a sua rotina, como que é a sua alimentação, como é que é o comer, né? Pela emoção, não é? Tem alguma coisa acontecendo ou não? Então, como que seu corpo funciona? Já teve alguma doença diagnosticada ou não? Fez alguma cirurgia ou não? Porque é muito importante entender isso. A suplementação não é só você ir comprar, mandar manipular alguma coisa e tomar porque vai fazer bem, porque alguém falou que vai fazer bem. Não, não é assim. Porque ela pode fazer bem sim para você? Pode, mas quando você toma na dosagem certa, o que seu corpo realmente está precisando é muito diferente. Então essas queixas, né, que aparecem muito por aqui, têm resultados maravilhosos só quando você consegue ajustar essa suplementação. Quantas pessoas, né, claro, em alinhamento com psiquiatra, o médico deles, com certeza não vou jamais pedir para vocês suspenderem nenhuma medicação que vocês já chegam aqui tomando. Eu sempre, né, peço ou para que eles entrem em contato com o médico, converse sobre o que nós estamos fazendo aqui, ou passe para o médico como está se sentindo, que melhorou, que agora eu acho que eu já estou melhor. Aí o médico que vai optar por retirar ou não. Tem alguns que me ligam, que conversam, e é maravilhoso essa troca. Então é isso, vai fazer bem, vai, mas claro que a medicação também vai te ajudar na hora certa, quando muito bem indicada por um profissional. E como que mais, né, que eu posso... Agora vamos entrar então aí nesse mundo da suplementação, para poder falar um pouco para vocês o que é importante, que o nosso corpo precisa. Então, muitas mulheres têm várias necessidades, né, de algum tipo de suplemento. Mas como que eu vou observar, né? Vi os exames, vi como é que a clínica, estava tentando lembrar para falar para vocês, questão da clínica da pessoa. O que essa pessoa está, como que ela está de sintomas? Como que essa paciente chega? Porque às vezes tem exames que eu olho para eles e falo, nossa, mas esse exame não condiz com o que a pessoa está sentindo, né? Ou tem aqueles que a pessoa chega sentindo um monte de coisas, os exames estão bons. Então a clínica é muito importante para entender, né? Eu vou mexer no emocional dessa pessoa, nos atendimentos que eu realizo, ou eu vou mexer nessa parte de suplementação. Então é por isso que eu comecei a entrar também nesse mundo, para fazer um atendimento o mais completo possível para vocês. E aí, antes de começar a falar desse mundo de suplementação, vamos pensar que eu não sei se vocês sabem, mas existe, né, a diferença entre vitaminas e hormônios. O que é cada um? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, as vitaminas o nosso corpo não produz. Se produz é pouco, mínimo. Então, se não produz, como que eu vou ter a vitamina então? Ou eu preciso suplementar, ou eu vou conseguir através da alimentação. Mas hoje, né, pelo que nós vemos aí na alimentação, o que vocês acham? A alimentação, nós estamos podendo confiar, né? Ela está cheia, rica de nutrientes? Infelizmente não. Infelizmente a alimentação não é mais como no passado. A gente não consegue absorver o que nós realmente precisamos para o nosso corpo funcionar. Então essas vitaminas, elas atuam como cofatores no nosso corpo, para poder auxiliar em reações bioquímicas. Então, quando você passa por algum tipo de reação, tem uma vitamina ali que está ajudando. Então, as vitaminas nós precisamos suplementar para poder o nosso corpo funcionar bem? Sim, porque a maioria dos alimentos não tem mais isso. Tem pacientes que chegam aqui, que na hora que preenchem esse questionário, falam, nossa, minha alimentação é super balanceada, minha alimentação é ótima, mas olha só como é que está esse exame. Porque, infelizmente, os alimentos não estão mais ricos em nutrientes como antigamente. E aí é aonde que nós precisamos fazer essa suplementação. E agora, né, como eu estava falando dessa diferença de vitaminas e hormônios, os hormônios, eles já são produzidos pelo nosso corpo. Então, tem as glândulas, né? Então, a maioria deles são produzidos nessas glândulas que vão produzir os hormônios. Então, o normal é que o nosso corpo esteja funcionando bem, produzindo esses hormônios, para que não haja essa deficiência. Mas, às vezes,
Nem sempre funciona assim. E aí que vai precisar, né, que você procure um médico para poder te ajudar nesse processo de suplementação, de reposição hormonal, se é indicado ou não, se precisa ou não. Mas é só para vocês entenderem essa diferença de vitaminas e hormônios no nosso corpo. E aí entra também outra curiosidade da vitamina D, porque eu não sei se vocês já ouviram, mas muito se fala da vitamina D como um hormônio, né? Ou a vitamina mesmo. Mas por que há um pouquinho dessa confusão aí? Porque quando as pessoas foram começar a estudar, o que acontece? A vitamina D, né, quando você pega ali o sol, ela vai fazer o quê? O seu corpo ele vai produzir essa vitamina D. Então, por isso que ela encaixaria aí nessa questão de ser um hormônio sim, tá bom? Só para explicar um pouco para vocês. Mas, falando aqui um pouco mais, o que as mulheres precisam, eu não vou passar receita nenhuma para vocês. Não, tem umazinha básica ali que eu vou passar, né? Que eu faço no meu dia a dia. Por quê? Porque eu não sei como vocês estão, eu não sei como os exames de vocês estão, se eu posso ajudar vocês ou não, se eu preciso encaminhar vocês para um médico ou não. Então não tem como eu chegar aqui com uma receita pronta e tomo isso aí, acabou. Gente, vocês vão tomar, todas as mulheres podem tomar isso, que vai resolver todos os problemas de vocês. Infelizmente não tem como. Então eu vou explicar um pouco para vocês de quais vitaminas, né, que podem ser mais essenciais para o nosso corpo. E outra coisa bem importante, tem pacientes que às vezes chegam aqui, o que eles me falam? Ah, Débora, mas preciso passar por esse atendimento não, sabe por quê? Porque é só eu chegar lá na farmácia e pegar aquele suplemento que tá ali. Eu vou pegar e vou tomar. E ainda vou pegar aquele multivitamínico, né? O de A a Z lá, porque ele tem tudo. Então, se eu tomar aquilo tudo, o meu corpo vai ficar ótimo, não vai? Não, gente, não é assim. Ali tem suplementos livres de prescrições médicas, que são exatamente os que eu posso orientar e passar para vocês, porque eu não sou médica. Então, hoje, quando eu faço esses atendimentos voltados para a suplementação, é exatamente isso. Os que eu posso passar, o que o meu conselho permite, é os que estão ali mesmo. Mas eu vou te ajudar a entender o que seu corpo está precisando. Chegou o momento onde eu não posso ir, eu sempre falo aqui com vocês, vou repetir de novo, eu sei exatamente até onde eu posso ir, senão eu vou indicar para algum médico, vou falar, procure tal especialista que vai te ajudar nessa área. Mas se você pegar ali aquele multivitamínico que pronto, eu vou tomar todos e tá tudo certo, que meu corpo já ficou bem, mas seu corpo precisa de todos aqueles que estão ali, todos esses compostos, o seu corpo precisa dessa dosagem exatamente? Ou poderia ser um pouquinho menos, ou poderia ser um pouco mais? O que seu corpo está precisando? Então, não façam isso, tá? Por favor. Porque eu sei, estão ali, vão ajudar, tal. Mas entenda o que seu corpo precisa, porque isso ajuda muito. O seu corpo vai se sentir melhor. Quando você faz uma suplementação, quando você sente os benefícios desse tipo de tratamento, você vê como é diferente, como que seu corpo reage e a importância de você estar fazendo aquilo de forma correta e muito bem orientado. E vamos agora, deixa eu explicar para vocês, né, vitaminas que são muito importantes para o nosso corpo. Não sei se vocês já ouviram falar das vitaminas ADEC. Nunca ouvi esse termo, Débora. O que são? Nada mais é do que a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K2. E o que essas vitaminas, por que é um complexo importante para o nosso corpo? A vitamina A, ela é muito importante para os nossos olhos, né? Para a questão de visão. Então, ajuda muito nisso. E também, outra, abre aspas aqui, né? Lembrando das coisas. Quando nós consumimos algumas vitaminas que são lipossolúveis, né? Como esse que eu estou falando para vocês agora, que são vitaminas que precisam de gordura para poder atuar no nosso organismo. Por isso elas são importantes de serem consumidas, né, assim como o ômega 3, após as refeições, para que esteja disponível no seu corpo, para que o seu corpo consiga absorver e aproveitar melhor. E beleza, mas e os pacientes, né, que não têm a vesícula biliar? Então, esses pacientes, né, vocês mulheres, vocês tiverem ou não, é também importante saber disso,
porque nesses casos eu vou precisar intervir de uma outra forma, porque não vai adiantar você tomar essa vitamina ali com a alimentação, ok, porque o seu corpo não vai estar absorvendo da forma que precisa. Então, precisamos se intervir. Tá vendo qual a importância de você procurar um profissional que sabe o que está fazendo? Porque vai te ajudar muito nesse processo e você tem mais benefícios. E a vitamina D, né, desse complexo da DEC. A D, muito se falou aí na pandemia, é o que? Voltado para a imunidade, né? Muitas pessoas falam sobre isso, ela tem diversos benefícios, mas acabou que essa ficou mais conhecida, a vitamina D, por isso. E expliquei para vocês agora também, quem foi chegando, boa noite para quem está chegando, né? Essa diferença aí também, quando fala que ela é hormônio, quando ela é vitamina. E a vitamina E, essa vitamina E, ela é importante para ajudar, ela é um excelente antioxidante para o nosso corpo, então vai prevenir o nosso corpo aí do envelhecimento, é boa para a pele, para o cabelo. Quando nós falamos de uma vitamina que é boa de forma antioxidante, o que isso significa de uma forma mais simples? Não sei se vocês sabem ou não. Então, quando nós temos uma vitamina antioxidante, significa o quê? Quando o nosso corpo ele faz essas reações químicas dele, nosso corpo ele acaba liberando radicais livres. E esses radicais livres são importantes, porém eles podem fazer o quê? Eles podem enferrujar o nosso corpo. Enferrujar significa o quê? Ajudar nesse processo de envelhecimento. Então, o que nós precisamos fazer? Você toma uma vitamina que vai ajudar nesse processo e fazer com que o seu corpo não envelheça com tanta rapidez, só quando você toma algo que vai fazer bem. Olha só, pequenos detalhes e que fazem diferença. E a vitamina K2, por que ela é importante estar também nesse complexo aí de vitamina ADEC que eu tô falando com vocês? A vitamina K2, talvez você já tenha escutado, né, de algumas pessoas, quando chegam em alguns médicos, né, eles falam, olha, cuidado com a vitamina D, porque ela pode calcificar suas artérias, então não pode estar tão elevada assim. E eles estão super corretos, com certeza. Porém, deixa eu explicar para vocês o que eles querem, né, dizer com isso. Então, quando a vitamina D, né, você consome a vitamina D, você tomou a vitamina D. O que ela vai fazer? Ela vai liberar cálcio na corrente sanguínea. Só que esse cálcio, ele fica ali circulando e ele precisa que alguém vá lá e puxe ele para o lugar certo. Se você toma só a vitamina D e não pensa na vitamina K2, esse cálcio vai sim se instalar nas suas artérias, calcificando as artérias e trazendo prejuízos para a sua saúde. Agora, quando você toma a vitamina D com a vitamina K2, não sei se você com certeza já deve ter visto aí nas farmácias, né? Sempre tem lá vitamina D mais K2, ou só vitamina D, aí você tem que comprar separado, ou essa DEC que já vem esse conjunto todo, porque é super importante. Então eu tomei ali a minha vitamina D após as refeições, e aí com a K2. O que essa K2 faz? Então o meu corpo, ele foi lá, liberou esse cálcio, e aí ele tá ali passeando pela corrente sanguínea. Aí a K2 fala, opa, não é aí que você tem que ficar, vem cá. Ela vai lá, busca esse cálcio e leva ele para o lugar certo, que vai ser os nossos ossos, os nossos dentes. Então ele vai deixar ali bonitinho, porque ele vai fixar esse cálcio no local correto. Então, se você estiver suplementando sem a vitamina K2, vai acontecer isso sim. Agora, se você de calcificar, agora se você colocar a K2 aí, vocês já entenderam aí o mecanismo, por que é importante. Não é só você tomar, é bom entender o que está acontecendo no corpo. Tá bom, Débora. Então, eu tô tomando a vitamina D, tô tomando a K2, então já sei que o cálcio tá lá no lugar certinho. Tá, mas aí depois que ele deixou, a K2 deixou o cálcio lá no osso, o que ele pode fazer? Ele pode acabar saindo dali. O que nós precisamos tomar para poder ajudar também a fixar esse cálcio no osso, para que ele não saia dali? O magnésio, que é muito bem falado, né? As pessoas falam demais de magnésio, tem vários benefícios para o sono, para o músculo, ansiedade, nossa, tem muitos. Então, além disso, ele também tem esse papel. Então, o magnésio é bom pra gente? Ou se é, demais. Agora, né, falando de magnésio, vocês podem chegar lá e ter diversos magnésios. O que eu faço com esse monte de magnésio?
E agora? Nossa, tem demais, eu não sei qual que eu vou comprar. Eu vou pelo preço, eu vou pelo quê? Aí tem várias pessoas que vão falando de, isso é bom pra alguma coisa, é bom pra outra. Mas para vocês não se confundirem mais, deixa eu achar uma dica aqui. Sabe qual que é o que o nosso corpo absorve melhor de magnésio? É o magnésio de malato. Então, o nosso corpo vai absorver melhor ele. Então, para não ter erro, compra o magnésio de malato que vai fazer os mesmos benefícios, vai ser ótimo para o seu corpo vai absorver direitinho e vai te fazer muito bem. Outro suplemento aí que nós falamos muito, ouvimos falar demais, é o ômega 3. E o que esse ômega 3 pode ajudar, né, no nosso corpo? E aí, quando vocês pegam lá o ômega 3, não sei se vocês já observaram, se você só pega qualquer ômega 3, nós temos lá duas substânciazinhas, que é o EPA e o DHA. Mas o que é cada uma, Débora? Então, o EPA, ele vai ser muito bom para processos inflamatórios no nosso corpo, é bom para o coração. E o DHA vai, cuidar do nosso cérebro. Então, no cérebro como um todo, memória. Então, tudo vai depender do que seu corpo está precisando naquele momento. Se você vai precisar mais rico em EPA ou mais rico em DHA. Esses detalhes depois, na hora que vocês estiverem aí na casa de vocês, esses tipos de... Vão lá e olham qual o tipo de magnésio que eu estou tomando, qual que é o ômega que eu estou tomando, tem ou não tem isso que ela falou, porque aí você começa a se familiarizar e entender, né? Porque não é você chegar lá e tomar qualquer coisa, mas é bom também você saber o que está acontecendo no seu corpo. Por que o médico passou aquilo? Por que você está passando aquilo? Porque provavelmente tem algo que você está precisando especial naquele momento. E, gente, tomem cuidado aí com qualquer ômega 3 que vocês comprem, por favor, porque a maioria, né, desses aí, que são, não vou falar a maioria não, que tem muitos aí, são mais baratos, as vitrines de farmácia, às vezes ele tem até óleo de soja ali dentro, sabia? Agora, o que nós precisamos procurar, então? Marcas mais conhecidas, né? Então, eu gosto muito da Vitafor, compro muitos suplementos da Vitafor, tem a Essential, a Central Nutrition, que são marcas, né, conhecidas aí, que eu compro, tem coisas que eu não abro mão. Tem outras que eu mando manipular, em farmácia você vai conhecendo aí. E também tem coisas que você pede pro paciente, aí ele falou, você tomou direitinho? Tomei. Nossa, e esse exame melhorou por quê? Porque provavelmente, infelizmente, nós não sabemos, né? Tipos de farmácias que temos aí hoje em dia. Mas então nós vamos procurando marcas que nós já testamos e que fizeram aí a diferença. Outra coisa que é muito importante também para o nosso corpo é a glutamina. Para que serve essa glutamina, né? Eu falei para vocês que eu não ia passar nenhuma receitinha para vocês, porque eu realmente preciso entender o que cada um precisa, mas a glutamina eu vou falar assim para vocês, porque a glutamina vocês podem tomar sem problema nenhum. A glutamina, ela é ótima para desinflamar o intestino. Então, qual que é a receitinha? Eu até postei esses dias aqui também, que eu utilizo quando eu acordo, né? Quando eu tô em jejum. Eu pego ali um scoopzinho da glutamina e coloco com meio limão espremido, coloco a cúrcuma, coloco 20 gotas do própolis e completo com água. Faço ali essa misturinha e tomo em jejum. É excelente para a sua imunidade, melhorar a inflamação do seu intestino. Então, se vocês não estiverem fazendo... Começou um barulho aqui. Se vocês não estiverem fazendo nada, faça pelo menos essa misturinha aí, que é ótima. Ajuda muito vocês. Então aí, gente, tem questão também de probióticos, de colágenos, que são coisas, né, que as mulheres usam muito também. Então, o que eu quis, né, trazer aqui para vocês nessa questão de suplementação? Explicar para vocês por que não podemos pegar qualquer multivitamínico e tomar, por que é importante procurar um profissional que ajude vocês nesse processo. Então, para quem não sabe aí dessa novidade, essencial, magnésio. Isso mesmo, a Vanusa falou aí que é excelente, aí é mesmo, muito bom. Então, eu quero que vocês entendessem um pouco
o que nosso corpo precisa, por que precisa. Então eu falei das principais coisas que tem muito mais coisas que nós podemos experimentar, mas falei de algumas básicas aí, que é o que a maioria das pessoas utilizam. Então, pelo menos agora, vocês vão saber para que funciona, por que você está usando, como utilizar. Eu espero que tenha ficado claro para quem for chegando depois. Podem assistir aí do início da live. E hoje, né, como eu tô falando, em especial para as mulheres, eu acho que tem homens aqui também, sejam bem-vindos, com certeza. Mas como que é o sinal que você pode observar no seu corpo, se você está precisando de algum nutriente ou não? Unha e cabelo. Sua unha começou a ficar fraca, cabelo cai demais, nossa, significa que seu corpo já está gritando ali que precisa sim de algum suplemento aí que está faltando no seu corpo. Aí você pode olhar fadiga também, TPM, dores, se o sono tá bom ou não, se a ansiedade tá aí gritando ou não, com certeza. Mas cabelo e unha não tem erro, significa que você está precisando sim suplementar algo no seu corpo. Tem algum nutriente faltando aí e que precisa ser suplementado para que não venha acarretar outras coisas. Vamos ver se alguém mais quer alguma coisa, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Obrigada aí pela presença de vocês. Quem for chegando depois, assistam aí a live desde o início. E também qualquer coisa, vão lá no canal do YouTube, tem aí, só clicar no link da bio que tem todas as lives que eu já fiz. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada pela participação. E que até semana que vem, viu? Um beijo, fiquem com Deus. E se precisarem de ajuda nessa área, só me chamar que eu ajudo vocês. Venham para uma consulta. Para quem não mora aqui, é possível sim fazer online. E eu vou ajudar vocês aí a entender o que seu corpo está precisando, o que está gritando aí que você precisa de atenção. Obrigada, beijão para vocês, fiquem com Deus.